E agora, senhoras e senhores, vamos reagir a um desenho que eu assisti quando era garoto, mas tem outro que eu assisti muito pouco, mas não assisti por completo. Que no caso, Ben 10, que eu assisti quando era garoto, e Mutant Rex, que eu não assisti por completo. Eu só peguei aqui no YouTube e assisti por partes, mas não assisti tudo. E para você que é fãzaço de Ben 10, para você que é fã de Mutant Rex, já deixa aqui seu comentário, se inscreve, deixa seu like, compartilha que é fãzaço de Mutant Rex e Ben 10, que eu quero saber. Mas para você que não me conhece, eu sou Yuri, você está no canal Mestre Kai, e bora pro vídeo. São tantos seres, aliens, tantos deles, o universo no meu pulso. Sei, foi um acidente que me deu poderes. Lembrando que essa parte que o Ben fala aqui são os seres dentro do meu pulso, ele está falando do Unitrix, que no caso ele conseguiu quando era garoto com 10 anos. Agora, a parte que o Rex fala que ele conseguiu poderes que era um acidente, não existe acidentes. Ou você é ou você não é herói. Porque, cara, não existe nenhum acidente desde que você prove que é um herói de verdade. Poder curar o mundo. Tantas responsabilidades que eu carrego. Diz o maior protetor de todo o universo. Olha, pior que é verdade, o Ben, ele é o maior protetor do universo? É sim, mas visto que o mesmo, ele carrega um fardo muito grande? Carrega, porque tem cerca de uma responsabilidade muito grande. E lá atrás, quando ele era cerca de uma criança de 10 anos, ele tinha cerca de uma responsabilidade muito grande com o Omnitrix, porque ele ativou a função automática, a função DNA, que mais tarde viria ia pro Omnitrix, que no caso a função a um alienígena, e depois a função a um supremo, e não sei o que, mas, cara, é uma coisa que já remete muito, remete. É uma sombra, fragmentos e lembranças. Sei que isso me assombra, mas com você tive uma nova esperança. Você tirou vidas como se não fosse nada, agregou só me espere. Meu irmão transformado, eu sei que isso é culpa minha, meu passado. Olha, o passado do Rex é meio que conturbado? É conturbado. Mas se ele não tivesse conhecido o Sage, você acha que ele poderia ter sido alguém melhor? Poderia. Mas ninguém julga um herói pela capa ou até mesmo uma pessoa pela capa. Isso porque e a organização que o Rex trabalha, a Providência, eles recrutam cerca de pessoas com poderes inimagináveis, e o Rex está nesse meio. Tanto é que o Mutant Rex está meio que dividido entre o Rex, o Haha, que no caso é um gorila, aquela cientista que eu esqueci o nome agora, e também, se não me engano, na segunda temporada de Mutant Rex mostra que tem cerca do irmão dele. Mas em Ben 10, Supremacia Alienígena já mostra que ele deixou acidentalmente o Kevin absorver o DNA dos seus aliens, a mesma coisa que aconteceu em Ben 10, é esse clássico, porque o Kevin meio que absorveu o DNA dos seus aliens, exceto um que no caso do raio de canhão, mas também tem um episódio lá em Ben 10, é esse clássico, que já mostra que o Kevin 10.000 é meio que o pai aí do Kevin é bem do clássico, que, mano, é meio que notório, é notório sim. O que importa é que sou hoje, não quem eu fui. Se eu tive essa chance, então você também pode. Nanites, ômega em meu corpo flui. Ah, lembrando, esses Knights Ômega, ele meio que servem para apagar e também restaurar aqueles que um dia já foi Nanite. Isso na série de Mutant Rex já mostra que se você meio que já tem cerca de DNA de Nanite, ou até mesmo aqueles micro-organismos de Nanite que parecem cerca de umas células meio que conturbadas, ele meio que vai lá e restaura o ser humano por completo como se não fosse nada. Mas tem um porém. Somente o Nanite Ômega ele é compatível com o Rex.
nem sequer com vantagem ou até mesmo com outro ser que busca esse poder, não é compatível. Isso é o que torna o Rex no final da série equivalente a um deus vivo. Garanto que hoje você não foge. Escolhas difíceis que me fez arrepender de mim. Prepara que abençoar eu sou capaz. Palavras eu vou alcançar aqui. Olha, lembrando que o Ben, ele meio que fez escolhas um tanto questionáveis, até mesmo difíceis. Fez, mas qual foi o herói da DC e do Cartoon e até mesmo da Marvel que não fez escolhas difíceis? O Homem de Ferro, ele teve que fazer uma escolha difícil, que no caso, colocar uma armadura em volta do planeta para poder proteger o Tron. Mas o Capitão América, ele meio que disse que não era necessário, que as pessoas iam morrer, não sei o quê. Mas, cara, é uma escolha arriscada, mas nem isso as pessoas notaram. Visto que o Mutant Rex, ele meio que queria fazer uma aposta arriscada, que no caso mandar vantagens de volta no tempo, para uma era que ele não existia. Foi arriscado, mas mesmo assim, ele conseguiu, mandou vantagem de volta no tempo. E ele conseguiu. Mas vira, ele volta no episódio 27 da segunda temporada, já mostra que vantagem voltou. Eu não sei como. Quando você pensa que chegou a hora de desistir, guardei no meu pulseiras que podem lutar. Lembrando, esses heróis que tá no pulso do Homem Supremo são meio que aqueles aliens que aparecem na logo e também na abertura de Ben 10 Supremacia Alienígena, que tem alguns deles exclusivos que já são supremos. Mas imagina se o Ultra T ou até mesmo qualquer outro alien, incluindo o Gosma ou até o Artrópode, tivesse uma suprema. Velho, ia ser roubado, ia ser muito roubado. Até mesmo se, eu não sei, o Diamante, o Cromático ou até mesmo o Gigante tivesse forma suprema. Ia ser roubado demais, velho. Ia ser tão roubado que ninguém ia querer lutar contra eles. Muito bom mesmo. Por ti, quando a escuridão se fez presente deles e esqueci. Foi ali que escolhi. Com poder em minhas mãos, eu vou fazer de tudo. Em cada transformação, contra seres do outro mundo. Entender as asas desse é o poder do homem. E lembrando que no desenho Ben 10, eles os Heróis Unidos, eles meio que unem forças para poder acabar com uma entidade chamada Alpha. Eu sei que o Alpha, ele é o vilão desse desenho, mas o Rex sozinho, ele consegue acabar com uns nanites ou até mesmo aqueles organismos que já são competidos pelo nanite. Enquanto o Alpha, ele é uma anomalia criada pelo nanite. Ele não pode fazer isso sozinho. E com esse funde com o Ultra T do Ben, ele vira o Ultra Rex Nanite. Velho, roubado. Roubado demais. Todos serão vencidos, mas são bem mais fortes quando estão unidos. Nisso eu concordo, os heróis são bem mais fortes quando estão unidos, mas separados, que é o caso de Vingadores Guerra Civil, eles lutaram um contra o outro, velho. Uma coisa muito animal. Sei, eu já passei no seu teste. O que mais que você me pede? Quero uma música tema, é o que todo herói merece. Olha, de uma coisa ele tem razão. Todo herói merece uma música tema. Porque, tipo, o Ben 10 tem música tema, o Tandy Rex tem música tema, até mesmo Pokémon tem uma música tema que é boladaça, mas vamos combinar aqui que se qualquer herói tivesse só pra uma música tema, então eu não ia nem sequer chutar a pau da barraca, eu ia simplesmente levantar a bandeira dizendo assim: vamos simplesmente ter música tema pra todo mundo, mas não é assim que funciona.
Lembrando que no desenho Ben 10 e Mutant Rex, Heróis Unidos, já mostra que o Ben foi capturado por algum motivo, ou sem motivo, não sei. Só sei que ele e o Rex não são tão diferentes assim, o que já é bem lógico, porque se eles fossem muito diferentes, tanto o Rex quanto ele já tem parentes, até mesmo alguém a quem proteger, mas, cara, já mostra que os dois têm cerca de muito em comum. Eles querem salvar o mundo. Ok, até aí. Mas fica pior. E olha que eu estou falando sério, porque esse desenho aqui meio que chegou a ser o pináculo de todo o auge da Cartoon Network. O que eu me perguntei é assim, mano, será que esse desenho vai ter um spin-off, um OVA, ou até mesmo outro tipo de desenho variante disso? E quando eu pesquisei na internet, não teve. Você pode contar comigo. O Alpha precisa de uma matéria. O meu Ômega quer capturar. O que você faz quando não é bastante? É hora de atualizar. Velho, se o Alpha quer alguma matéria, que no caso, para deixar ele bem mais bolado, então ele só precisa da energia do Rex, que no caso, o Ômega. E se ele conseguir o Ômega do Rex, eu nem imagino o que ele faria com o resto do planeta. Sabe o Thanos de Vingadores? Pois é, ele ia tirar metade do planeta e depois ia ferrar com tudo, deixando somente metade do planeta ileso. E depois disso, só Deus sabe, porque o Rex e o Ben, ele tem que fazer o necessário para impedir que o Ômega, ele meio que Alpha, ele pegue o Ômega do Rex. Porque se eles fizerem isso, então possa ser que aconteça um milagre. Quando se transforma, mas não te potencializa. Você não era assim, mas depois se acostumar. Nós podemos fazer ele perceber que sem irmãos do poder, não existe um mundo que ele possa nos ganhar. De terras diferentes, me deu na mente. Olha, eles são de terras diferentes, de mundos diferentes? São sim. Mas acontece que não importa a distância, não importa se eles são de mundos diferentes ou até mesmo de realidades diferentes, o que importa é que são heróis. E um herói ajuda o outro, ajuda. Mas se ninguém ajudasse, quem eu faria? Eu? Você? Não, é claro que não. Nem eu tenho poderes, mas gostaria de ter. Verei novamente. Heróis unidos buscando. Velho, essa logo aqui do próprio filme de Mutante Rex e Ben 10, Heróis Unidos, é muito massa, é muito top. Eu queria que fizesse, sei lá, um tipo de spin-off do próprio filme, baseado nisso na Gwen e outra personagem. Só que não fizeram. E, mano, por mais que eu quisesse, eles não fazem. Só estão focando mais em desenho para criança e não para desenho mais sério. Quando você pensa que chegou a hora de desistir, guardei no meu pulseiras que podem lutar por ti. Quando a escuridão se fez presente deles, esqueci. Olha, quando você pensa em existir, é aí que você está colocando em si na cabeça que você não é bom bastante. Agora, quando você menos espera que você menos nos diga que, é hora de existir, acabou para mim. Mas não acabou. Tanto o Rex quanto o Ben, eles têm ideias a cumprir. E se eles não acabarem com o Alpha agora, quem o fará? E quem simplesmente salvará o mundo? Porque, pensa comigo, o Alpha, ele é 10 vezes pior do que qualquer outro vilão que eles já enfrentaram nos seus universos. E, velho, por mais que eu entenda que o mundo já está totalmente ferrado, e está, eu posso dizer aqui com todas as letras que, se eles não fizerem, o mundo vai estar lascado. Foi ali que escolhi. Com poder em minhas mãos, eu vou fazer de tudo. Em cada transformação, contra seres de outro mundo. Entender as asas, esse é o poder do Omnitrix. Coração dos erros com os meus anéis. Muito incrível, muito top. Velho, simplesmente muito cinema. Se o Ben já tem os alhos necessários para poder fundir com os nanites do próprio Rex, imagine o tanto de combinação que eles podem fazer. O Artrópode com até mesmo nanites do Rex,
ou até mesmo o Alien X, que ia ser muito massa, Ultra T, o Gigante. Mano, ia ser topzera, ia ser muito top. Imagina o tanto de combinação, o tanto de fusão que eles iam fazer. Ia ser bala demais. Mas pena que só mostra cerca de 3 ou 8 transformações do próprio Ben 10, que eu confesso aqui que não vou dizer muito importante porque é muito extenso, mas o próprio Rex ele meio que se transforma juntamente com o Ultra T, que ficou muito incrível. Todos serão vencidos, nós são bem mais fortes quando está. Nisso eu concordo. Heróis são mais fortes unidos, porque eles separados se tornam totalmente imprevisíveis, porque ninguém sabe o que acontece com eles. Pronto. Sabe aquele filme do X-Men, em que no caso o X-Men Evolution, que os heróis separaram e ninguém sabe qual é o paradeiro? Foi basicamente isso. Os heróis separaram, mas aqui não. É heróis unidos, não heróis separados. Mas então, eu sou o vídeo para gostar. Eu sou o Mestre Caio por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Comente no próximo vídeo. Compartilhe o seu fãzaço de Ben 10, Mutante Rex, assim como eu sou. Até a próxima. Valeu. Comente aqui embaixo. Deixe seu like, se inscreva. E vamos bater a meta de 10 mil inscritos esse ano. Muito obrigado e até a próxima.